É isso aí. Olá pessoal, mais uma vez Alexandre Gouveia aqui com você. E agora nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre adoração sem fronteiras e com excelência, tá? A ideia é exatamente entendermos o que é adoração, e eu gosto muito da definição que a adoração é a entrega total da vontade, da própria vontade a outrem. Então, no caso, quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos nos entregando inteiramente. Adoração como estilo de vida também diz exatamente sobre essa questão, tá? E quando se fala de fronteiras, o que seria uma fronteira, né? Uma fronteira é uma linha convencional, uma barreira que marca, delimita um território, né? Elas podem ser delimitadas fisicamente ou a partir de muros e cercas, ok? Mas ela ainda traz mais alguns ensinamentos para nós, a fronteira. A fronteira, por conseguinte, marca uma soberania. O governo de um país tem autoridade dentro dos seus limites, das suas fronteiras, tá? Aquilo que ocorre do outro lado, ainda que sejam uns poucos metros de distância, está fora da competência do outro território ou de qualquer outra autoridade. Mas o que nós queremos entender aqui, o que nós queremos compartilhar com a adoração sem fronteiras e com excelência, tendo em vista que a adoração é a comunhão com Deus, é a entrega total da nossa vida ao Senhor, no estilo de vida ao qual nós vivemos, seja no nosso trabalho, na escola, na faculdade, aonde estivermos, nós temos um estilo de vida, né, que ele denota comunhão com Deus, denota adoração, que influencia as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Sabemos combater, inclusive, as setas inflamadas do maligno, que a Bíblia fala, inclusive, né? Que são maus pensamentos, até mesmo ofertas externas advinda de pessoas, sejam elas às vezes até valores superiores sobre nós. Nós podemos filtrar exatamente essas ofertas se por acaso elas não estarão em desacordo aqueles valores que são estabelecidos em nós pelo Espírito Santo. Ok? Muito bem. E falando exatamente de sem fronteiras e sem barreiras numa adoração, vamos pensar exatamente quando no Jardim do Éden, o casal ali, Adão, Eva, eles tinham a presença de Deus. Todos os dias, a palavra fala que na viração do dia, Deus vinha e tinha momento de comunhão, de manifestação na vida do homem, né? Mas quando eles caíram, quando cometeram o pecado de comer exatamente aquele fruto, comer da árvore que Deus havia ordenado que não comessem, isso os separou de Deus. Foi criado exatamente um muro, uma barreira, né? É exatamente isso, quando nós transgredimos com o Senhor, é que a Bíblia fala: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, né? Enfim, criou-se essa barreira. E quando nós também fazemos isso hoje, é criada essa barreira. Mas a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Se pecar, tendes um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo para vos perdoar. Paulo também declara que o pecado, porque hoje estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. O que significa dizer que você tem em Jesus Cristo, a partir do sacrifício dele na cruz do Calvário, todos nós hoje temos livre acesso à presença de Deus. Diferentemente do que acontecia no tabernáculo, né, e depois posteriormente, né, no templo, Deus se manifestava apenas no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava para interceder por todo o povo. Mas, com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquele véu, aquela fronteira, aquilo que separava nós do nosso Deus, nós do nosso Pai, com o sacrifício de Cristo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, todos passaram, né, ter acesso, liberdade, ousadia para acessar a presença de Deus e ter com Ele comunhão. Né? E como que eu faço isso? De uma maneira muito simples. Assim como eu estou falando com você e você me ouve, você pode se dirigir ao Senhor, se dirigir a Deus, né? Como dizem em Hebreus, aqueles que se chegam a Deus
precisa crer que ele existe e que ele realmente recompensa quem o busca. E isso faz toda a diferença. Você como líder, nós como líder, ministro de adoração, temos de entender essa liberdade e explorar tal liberdade para que nós possamos viver um estilo de vida, adoração como estilo de vida. É exatamente a chamada que Deus tem para nós, ok? Bom, vindo hoje, como diz em Hebreus aqui, eu quero ler com você 9:11 de Hebreus, capítulo 9, verso 11 e 12, diz assim, ó: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, como era outrora, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Cristo Jesus, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Nós tivemos o nosso preço, foi pago na cruz do Calvário. Toda a nossa dívida de pecado foi pago pelo sangue de Jesus Cristo. Não foi como com sangue de animal, né? Com sangue de animal ou animais, bode, bezerros, como a Escritura aos Hebreus aqui declara. Mas foi com o próprio sangue de Jesus Cristo, né? Hoje nós enfrentamos barreiras que podem impedir a adoração ao Senhor. E eu quero compartilhar com você isso no próximo vídeo, ok? Vamos ver algumas das situações que geram essa barreira entre nós e o nosso Deus, ok? Foi um prazer já estar com você aqui. Acompanhe-nos e vamos ao próximo. Grande abraço, até mais.